Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, o Padre lhes dizia a princípio que nós celebramos hoje a missa por ser a festa de São Bernardino de Sena. São Bernardino, aqui o missal de Fez vai resumir sua vida, diz que foi descendente de uma nobre família de Sena, conservou-se casto não obstante os perigos a que o expunha sua excepcional beleza. Por este motivo, a Santa Igreja aplica-lhe as palavras do livro santo. Pôde violar os mandamentos da lei de Deus e não o quis. Renunciou ao mundo para seguir ao Senhor e entrou na ordem de São Francisco, de que foi das maiores glórias. Percorria cidades e aldeias a pregar o nome de Jesus, operando prodígios por toda parte. São Pedro Celestino apareceu-lhe para o advertir do seu fim próximo e morreu na vigília da Ascensão, no ano 1444. Este santo sofreu muitas perseguições, porque ele pregava o nome de Jesus, até aí nenhum problema. Mas uma devoção de ter escrito o nome de Jesus. Daí vem o que os senhores veem, o IHS. Bom, aqui essas três letras representam também o nome de Nosso Senhor. E ele, onde pregava, que era igrejas e casas, deixava a plaquinha, e os seus inimigos, e eu falo de inimigos não hereges, eclesiásticos, porque a pior coisa é ser perseguido pelos bons. Olha, a fúria dos maus é assustadora, mas a fúria dos bons é terrível. Assim que fizeram um inferno contra esse santo, inclusive de denúncias de supersticioso, mas o nome de Jesus triunfou como sempre triunfa. Essa devoção a igreja aprovou. Depois, com o passar do tempo, em alguns lugares, ou por outras aparições, esta devoção é a mesma, mas se expressa de um modo externo, de modo distinto. Como é o pequeno evangelho que o padre lhes deu, alguns deu, outros veio junto com o calendário. O pequeno evangelho também se faz um quadrinho e coloca à parede da casa e, quando possível, se lê. Quer em latim, quer em português, não vem ao caso, importante. Primeiros capítulos aí que relata do nome que, segundo o texto do Evangelho, foi dado a Nosso Senhor, completados 8 dias, etc. Pois então, é a mesma devoção. E a mesma devoção ao Santíssimo Nome de Jesus é a devoção ao Menino Jesus de Praga. Tanto que a missa ao Pequeno Grande é a mesma missa do Santíssimo Nome de Jesus. Então, nós vemos que todas parecem várias devoções e é uma só. E por causa deste nome, este santo sofreu horrores, como lhes dizia há pouco, mas ele triunfou. Depois, por toda parte, se acharam os quadrinhos do Santíssimo Nome, e juntamente com a honra ao Santíssimo Nome que merece, o mandamento de Deus, que proíbe tomar o nome de Deus em vão, também manda invocar o nome de Deus quando é necessário, e o santo fez realçar esta outra obrigação. Então vamos considerar um pouco sobre o nome de Nosso Senhor, que é um nome, por um lado, por uns esquecido, por outros dito em vão, e em todo caso é o nome. São Paulo diz que ao nome de Jesus se dobram todos os joelhos no céu, nos infernos e nos abismos, na terra. Todos os joelhos. Quando Nosso Senhor, antes de se encarnar, enviou o arcanjo São Gabriel à Santíssima Virgem, disse, não, ele será chamado Jesus. E ele será grande, e reinará sobre o trono de Davi, seu pai, e o seu reino não terá fim. No nome, quando nós estamos na Sagrada Escritura, o nome designa não somente uma missão. Normalmente, sim. No caso daqueles que no Antigo Testamento Deus mudou o nome ou no Novo. No Antigo, Arão, Abraão,
E no Novo, por exemplo, Saulo, Paulo, em todo caso, Cefas, Pedro, Simão Bar Iona, Pedro. Designa uma missão. Mas quando Deus faz assim, também designa uma mudança naquela pessoa. Quando Pedro deixou de ser Simão Bar, filho de Jonas, para ser chamado Pedro, pedra, São Pedro se transformou numa pedra, no alicerce, num fundamento. Quando Abraão mudaram-lhe o nome por desígnio de Deus, também foi mudado o seu modo de ser. Agora, quando Deus diz que o seu filho vai se chamar Jesus, vai designar não só o que nosso Senhor veio fazer, mas o que ele é. E em Jesus, nesse santíssimo nome, nessas 5 letras, nós temos o quê? O Salvador. Uma coisa é ter uma missão dada, cumprida a missão, tchau. Mas no caso do Redentor, ele foi enviado e ele não só o salvou, mas segue salvando. Não só remiu, segue remindo. Por isso o nome de nosso Senhor, com o verbo encarnado Jesus, designa esta união perfeitíssima de uma natureza humana com a natureza divina e o que Deus encarnado veio fazer e o que nós podemos esperar do Deus encarnado, que é ser o nosso Salvador. Por isso, o Evangelho diz claramente, às vezes nos passa desapercebido, ele será chamado Jesus. Ele será grande. Por que ele será grande? Porque ele vai conquistar, como homem-deus, o que ninguém conquistou desde que Adão caiu. Davi teve seu reino entre altos e baixos respeitável. Salomão, entre mais altos e o baixo, foi deplorável, mas sapiência, muita sabedoria e um grande governo de Israel. E os outros reinos de qualquer outro rei, já no Novo Testamento, louvável, venerável, glorioso, mas nenhum deles teve domínio sobre as almas. Nenhum deles teve o poder de tirar ninguém da porta do inferno. Mesmo por santo que tenham sido, nenhum deles puderam realmente limitar, pelo seu próprio poder, o reino das trevas. Os reinos do Novo Testamento, os reinos como França, Portugal, Espanha, esses reinos limitaram o poder das trevas. Mas por causa do quê? Do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o seu reino é o único que não depende de outro. Nem para ser conquistado e nem para permanecer. Ele reina por ele mesmo. Por isso o seu reino é Jesus, porque é Salvador. E o império da redenção vai ser um grande império e não terá fim. Sem deturpar os textos sagrados, podemos entender o reino de Nosso Senhor, a Santa Igreja. Porque ela é uma sociedade visível, como nós olhamos hoje, existem poucos reinos respeitáveis, sabe Deus qual. Mas olhamos lá, vamos à Espanha, bem liberal, o rei é uma fachada de um parlamento bem maçônico, mas em todo caso, vemos um reino. Agora, como que eu vou enxergar o reino de Deus? Ele não é místico, não é uma coisa gnóstica ou esotérica que eu tenho que ter uma iluminação para enxergá-lo. Não, basta olhar a Igreja Católica. Visivelmente é a Igreja de Cristo e ela não terá fim. E ela é o único reino que nosso Senhor estabeleceu que pôde dar poder ao rei da França, que pôde dar poder ao rei da Inglaterra antes dele cair na sua lamentável apostasia, e ela pôde fazer o que? A sociedade ser uma parcela ínfima, em todo caso, parcela da ordem que vamos ter no paraíso, no reino dos céus. Então, este é o reino. E por que este reino é o reino? Porque o rei dos reis se chama Jesus, e é o Salvador. Toda vez que um dos seus súditos estiver em perigo, como no reino no tempo medieval, o rei não era como fazem hoje os nossos
muito infelizes presidentes. Quando tem uma guerra, vamos olhar Ucrânia e Rússia, um telefonema, todo o exército vai lá morrer ou matar, e o seu presidente está de trás do seu escritório, impecável, somente recebendo informações entre mortos e feridos. Mas na Idade Média, quando nós tínhamos reis de verdade, o rei era o primeiro ali na linha do combate, hein? E quando não estava o rei, estava um dos seus. Brasil contra o Paraguai, o esposo da dona Isabel, de felicíssima memória, foi lá. Primeira linha. Entre matar e morrer, mas o que? O rei não é um covarde que governa e manda os outros se estragarem e fica lá. Não, isso é próprio da República Maçônica. Pois então, o rei dos reis foi isso que ele fez. E os reis medievais imitavam a Nosso Senhor. Então tem um combate entre as trevas e a luz, e Nosso Senhor não manda um anjo a resolver isso. Mandou que os profetas para adestrar as armas, e depois ele mesmo veio e pegou a primeira linha de combate e destroçou o reino das trevas. Por isso ele é um rei de conquista e um salvador pela própria missão que ele veio para remir-nos. Então, queridas almas, vemos que o nome de Jesus corresponde exatamente com o que nós podemos esperar de Jesus e corresponde exatamente com esta união perfeitíssima do Verbo encarnado que nós adoramos e que é o nosso fundador da nossa religião. Então, a partir disso, o nome de Jesus é o nosso escudo. Por isso, nós vemos aqui o glorioso santo, como lhes li há pouco. Ele era um homem de beleza exterior, muito chamava a atenção das senhoritas de Sena. Mas estava gravada na sua alma o nome de Jesus. Podia ter se casado e sido um grande homem, mas quis o quê? Combater na milícia do Redentor, e isso que ele fez. E na hora das tentações, o que ele fazia? Invocava o nome de Jesus. E as 5 letras que estamos a pronunciar, Jesus, e todas as tentações se desfaziam. No momento das incertezas, quem lhe evocava o nome de Jesus, as 5 sagradas letras, e toda incerteza, dúvida, se esfumava. E também no momento do êxito do seu apostolado, quem lhe invocava o nome de Jesus, porque todo bem vem lá do alto. E toda graça vem pelo Redentor. Assim que o nome de Jesus sempre estava à boca do santo que honramos, São Bernardino. E não só na sua boca, no seu coração e nas suas obras. Ele fazia tudo por quê? Por causa deste nome. Aí vamos ao Evangelho de hoje. São Pedro está a dizer que deixou muitas coisas. Nós que deixamos tudo. Olha, com todo respeito a São Pedro não tinha nada para deixar. Tinha umas redes furadas, uns peixes por vender. Na sinagoga ninguém sabia que era Pedro, Cefas, era um pescador a mais, mas ele deixou o pouco que ele tinha. Era alguma coisa. Aí Nosso Senhor vai ouvir aquilo, que recompensa teremos? Aí Nosso Senhor vai fazer uma lista, quem deixou campos, riquezas, família, filhos, por causa do meu nome, aí faz um diferencial. Vai receber muitas coisas. Pois então, São Pedro tinha pouca coisa para renunciar, mas o pouco que ele renunciou foi por causa do nome de Jesus. Aí o pouco que ele deixou, que foram seus peixes a vender, as suas redes para pescar, e sua filha e sua esposa, aí, bom, as coisas mais valiosas que ele tinha, mas por que ele deixou? Por ser um aventureiro? Não, por seguir não, foi por causa deste nome. Desde que São Pedro ouviu o nome de Jesus, o coração de São Pedro não pulsou igual. E por causa deste nome, ele vai abraçar a Jesus como seu mestre. Aí o que recompensa tereis? Para vós que deixaste por causa do meu nome, Nosso Senhor disse que ele ia julgar as 12 tribos de Israel, por isso no juízo final seremos julgados pelos apóstolos. Por isso não vou falar mal de São Pedro.
vai nos julgar. Ele deixou muitas coisas, vamos fazer uma releitura do sermão. Agora, nosso Senhor promete a vida eterna para quem deixou algo por causa do nome dele. Então, queridas almas, outro efeito do nome de Jesus. O pequeno se transforma em vida eterna. Quando nós rezamos por causa do nome de Jesus que nos manda rezar, seja um terço, uma novena, o que for, do jeito que sair, se transforma em vida eterna. Quando nós vamos à missa, mas não é preceito, é dia de semana, não há, todas essas coisas, muito bem, mas eu vou por causa do nome de Jesus. Se transforma em vida eterna. Quando nós, na sexta-feira, não comemos aquela carne maligna, por causa, mas é a bula, não sei o quê, o padre X, o padre Y, não, eu vou fazer em nome de nosso Senhor, não vou comer isso. Se transforma em vida eterna. Quando nós fazemos qualquer coisa, ao levantar com prontidão, ao se deitar também com prontidão, de uma jornada, do trabalho tedioso, do estudo também tedioso, do que for, mas feito em nome de Jesus, por causa do nome dele, se transforma em vida eterna. Então, queridas almas, se nós fazemos alguma coisa, tem que ser por causa do nome dele. Então, o nome de Jesus hoje virou piada, interjeições, ou esquecimento, mas é o motor, é a finalidade da nossa existência como batizados. Se somos cristãos, é por causa do nome dele. Se nós temos a possibilidade de entrar no céu, é por causa do nome dele. Se o diabo não nos engoliu, é por causa do nome dele. Então nós muito devemos ao nome de Jesus. Como honrar então este nome? Vamos à prática. Agora o padre puxa as sardinhas para a brasa do nosso apostolado. Penso, opinião do padre, que um modo muito singelo e oportuno é honrar o pequeno grande. Porque ao olhar um infante, um menino, que nós sabemos que aquele menino é Jesus, diante de uma infância frágil como qualquer infância, nós não reconhecemos uma criança ali, mesmo que a representação do menino Jesus de Praga seja de uma criança, mas nós reconhecemos o nosso rei. Por isso ele está vestido assim. Podia estar com a sua tunicazinha, com o seu cintinho à cintura, e muito descalço e muito belo, como andou por Jerusalém, por Belém e Nazaré. Mas nós ali enxergamos o que? O nome de Jesus. Este menino é grande. Por isso é chamado pequeno grande. É grande porque é o Filho do Altíssimo, por natureza, Deus de Deus. E porque ele é um rei, enfeites da Idade Média, medievais, ostentosos? Não, porque ele realmente tem o mundo nas suas mãos. E aquela mão, enquanto estiver estendida para nos abençoar, ninguém pode nos amaldiçoar. Ninguém pode nos derrotar. Ninguém pode nos vencer. No sentido do perigo da salvação. Então nós enxergamos naquele pequeno o Altíssimo. E o Altíssimo é Jesus Cristo. Então honremos mais o pequeno grande. Sua novena é tão curta e eficaz. Nos perrengues da vida pode-se rezar 9 horas seguidas. Não as 9 horas de joelhos, hein? Os 10 minutinhos ou 5 no minuto de cada hora. Ter sua imagem. Invocar seu nome. Rezar sua coroinha, que são 12 Ave-Marias em honra da sua infância. Isso pode contar com os dedos da mão sem se perder. É possível. E assim ter grande devoção ao pequeno menino Jesus, que é o Altíssimo e é o nosso Deus. Então, assim, podemos também remediar o cruel e horrível, o assustador da crise da igreja, porque ela esqueceu que o seu fundador é o Altíssimo, aí fundaram a religião dos homens, feita com o Vaticano II. E as almas esqueceram que nosso Senhor é Deus, e aí vão pedir ajuda ao médium, a simpatia, a oração extravagante, aquela senhora do grupo de oração que tem mais poder do que, ela se crê mais poderosa do que
todos os anjos e santos do céu, e porque esqueceu que o poder está no nome de Jesus. Em 5 letras, nós temos a onipotência de Deus atuando na nossa causa. Então tenhamos grande devoção ao menino Jesus que azucrinamos. Mas ele disse, quanto mais me honrardes, mais vos favorecerei. Então ele quer ser azucrinado e temos muito a pedir. Tanto pelas nossas crianças, que o diabo quer devorar, como pelas nossas famílias, que o diabo anda sem cessar, querendo marcar território, quanto por nossas almas, que ele é o inimigo da nossa salvação. E quem pode nos defender? Jesus. Não há outro Salvador, não há outro remédio, não há outra esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.